qual é um jogo inesquecível para vocês? O famoso, eu ainda assisti, era menino e assisti, o famoso 7-3, porque era um campeonato paulista e o Corinthians diziam que era o Gualicho. O Gualicho era um cavalo que ganhava tudo nas coisas de corrida de cavalos. Então chamavam de Gualicho. Então, e foi em 51, a Portuguesa tinha o maior time do mundo na época, era aquele que eu falei ainda há pouco. Aí foi o Corinthians, com todo o seu apoio, tomou de 7-3. 7-3. Houve até uma coisa que o pai do Júlio Botelho foi tirar um sarro, porque eles moravam no norte de São Paulo, da Penha. O que é que ele fez? Ele arranjou uma égua, e pôs lá Gualicho. E quando a Portuguesa ganhou de 7-3, ele saiu na Penha com aquilo escrito Gualicho e ele fazendo assim, tirando um sarro dos corintianos. Foi uma coisa muito interessante. E o time ninguém ganhava. Meu jogo inesquecível é em 1975, quando o Enéas resolveu uma partida de futebol aqui no estádio do Canindé, adversa para a Portuguesa, e fez 2 gols, virando o jogo de 1-0 para 2-1 e sendo ovacionado pela torcida no final da partida, que no começo tinha restrições contra ele, porque ele já era um ídolo, né, nos anos 75, e às vezes ele não correspondia em campo, né? E quando dava lá aqueles famosos 5 minutos que ele depois ficou conhecido, né? Ele resolvia jogar tudo em 5 minutos, ou às vezes até em 10, e resolvia uma partida. Foi nesse dia que eu tinha 7 anos de idade, e do lado do fosso ali do Canindé, eu vi o Enéas saindo do túnel no segundo tempo, e fazendo 2 gols, virando a partida adversa, a Portuguesa, que estava perdendo de 1-0, e se transformando naquele ídolo mais forte que eu já tinha no coração, já que antes de acontecer esse jogo ele tinha me abraçado ali do lado ali das piscinas do Canindé. Era muito pequeno, e o ídolo, quando a gente vê, a gente se transforma, né? E ele me deu um abraço e tal, e você é torcedor da Portuguesa, legal, parabéns e tal, estamos aqui. Aí ainda deu um autógrafo na camisa que eu tinha vermelha, né, que eu adorava aquela camisa dos anos 70, vermelha, com detalhes verdes nas golas e nas mangas. E foi aí que a paixão foi o Enéas. Depois veio o Denner, em jogos memoráveis, quando ele ainda estava na base, depois nos Júniors da Portuguesa, né? E foi aí que começou essa história bonita de jogos importantes da Portuguesa, e eu destaco o Enéas. E como surgiu o museu? O museu foi o Dr. Osvaldo que teve a ideia e criou, e o grande homem para criar isso foi o Dr. Eduardo Campos Rosmaninho, um grande médico, um homem excepcional que todo mundo respeitava. Ele era um médico que ele atendia os pobres coitados, dava tudo, dava apoio total, e ele era um grande ídolo, inclusive político. Todos os políticos da época bajulavam o Dr. Rosmaninho. O Jânio Quadros, então, que foi um presidente presidente do Estado de São Paulo, tinha uma verdadeira adoração pelo Dr. Rosmaninho. Se ele estivesse numa reunião e o Dr. Rosmaninho chegasse, vê o potencial desse homem. E ele era muito simples. E ele parava, mandava parar, abraçava, cumprimentava o Dr. Rosmaninho e sempre exaltava o que ele representava.
que ele atendia todos os pobres, os infelizes que viviam na rua, ele tratava deles e ainda dava remédio. Foi um grande homem, é uma das grandes maravilhas que eu conheci. Aqui convivi com ele, eu morava perto dele. Ele, se precisassem de noite, ele atendia, ele acabou morrendo por causa de um negócio desse, de uma saída à noite. Mas era um homem excepcional, tinha ideias, tinha projetos, teve ideias de distribuir coisas para os meninos que estavam nas escolas. Ele arranjou uma série de coisas para distribuir para as crianças. E ele andava e distribuía por todas as regiões, como ele era muito conhecido. Ele dizia, dá isso para o pessoal da Portuguesa. E eles começaram a fazer isso. E a Portuguesa tomou um espaço naquela época. Muitas pessoas não conhecem o museu. E como elas podem vir visitar, conhecer o museu e se é de graça? O nosso museu tem entrada franca, ele funciona todo sábado, das 11h30 às 2 da tarde, até as 14 horas seria, né, no caso, tá? E estamos aí, disponíveis aí. Meu nome é Alberto Miranda, o Sr. Vital, o Sérgio, de vez em quando o Sr. Arthur vem também para ajudar a gente. Manuel Maria, que é uma pessoa fundamental no nosso museu, que está há muitos anos aqui. Ele faz a limpeza das taças, dos troféus, ajuda a gente na manutenção do nosso museu. E o nosso museu tem uma característica que é o primeiro museu de clubes de São Paulo e do Brasil, e tem um destaque especial que muito nos deixa orgulhosos, que é a direção do Museu do Pacaembu, através de algumas administrações, colocaram o nosso museu como o melhor museu do tema futebol no Brasil. Então isso nos deixa muito orgulhosos, inclusive isso também está colocado... Isso tem fundamento, porque eles, quando começou o futebol feminino, não sabiam de nada o que era equipes de futebol feminino, e eles vieram pegar aqui as informações que nós demos para eles. Por isso é que eles nos destacam. Além disso, a história centenária do clube, que é uma história fantástica, né? Recheado, o nosso museu é recheado de troféus, tanto os mais antigos, como a gente tem lá no começo ali da entrada do nosso museu, os primeiros troféus que a Portuguesa ganhou, sem ser ainda o clube que foi formado depois, nasceu dos 5 outros grandes times da Várzea Paulistana ligados à colônia. Já temos aqui alguns troféus ligados a essa época, né, do nascimento da Portuguesa, até antes. E aí, captaram. E aí sucessivamente, além de toda a história que a gente tem em jornais, revistas, frâmulas disputadas de jogos internacionais que a Portuguesa fez muito nos anos 50 e nos anos 60, troféus tanto do ciclismo, que são muito importantes para a história do clube, da Portuguesa, para a história do nosso museu, basquete, nós tivemos alguma coisa com referência a essa parte do basquete, boxe, as corridas de rua também, tivemos alguns atletas relacionados nessa época, que a Portuguesa divulgava o esporte amador, o boxe também, que é muito importante, e assim sucessivamente. E não esquecer do hóquei também, que o hóquei, tanto masculino como feminino, foram equipes fabulosas que a Portuguesa fez ao longo desses 100 anos aqui de história. E a gente destaca o hóquei feminino, que em 1997 fez uma coisa que é fabulosa para a nossa história. Ela foi campeã paulista, a equipe feminina, campeã paulista em 97, campeã brasileira, campeã sul-americana no mesmo ano e campeã mundial, disputando um torneio na Alemanha, que isso muito nos orgulha e também divulga a imagem das esportistas feministas que atuaram nesse time.